meus alunos e alunas, dando continuidade aqui, trazer esse vídeo, mais um deles, comentando aqui essa questão, quesito número 3, diz o seguinte: considerando a B medindo 16 centímetros, CD medindo 6, EF medindo 42 e GH medindo 8 centímetros. A razão entre os segmentos EF e CD. Então, vamos observar aqui que a medida do CD mede 6 e a medida do EF mede 42. Então, a razão é do EF com CD. Então, você vai fazer o que? 42, a razão é essa, divisão do 42 por 6, né? Porque eu tenho aqui, está pedindo a razão entre o segmento EF com o segmento CD. O EF tem medida 42 e o CD tem medida pelo enunciado 6. Então, a razão aqui, veja que 42 dividido por 6, você tem razão 7, né? É uma divisão, dá uma divisão exata, então você vai marcar aqui a alternativa D. E dando continuidade, vamos observar aqui que você tem, sabendo que P, Q e R são paralelas, o valor de X é. Então aqui a gente está falando um pouco do Teorema de Tales, né? O Teorema de Tales é onde você tem esse fecho de retas paralelas, como está falando aqui, o P, Q e R, e nós temos aqui uma reta B, que é uma transversal, ela corta esse fecho de paralelas, e temos uma reta A, que também é uma transversal. Então, pelo Teorema de Tales, a razão entre esses segmentos formados pela transversal B, que é a razão de 3 para x, né? Ela vai ser igual à razão de 5 por 20. Então fica dessa maneira, né? Você quer descobrir o valor do x, por teorema de Tales, você pode fazer que a razão de 3 por x é igual à razão de 5 por 20. Então, fazendo aqui as continhas, você tem produto dos meios igual aos extremos, vai ficar 5x igual a 3 vezes 20. Simplificando, dividindo tudo aqui por 5, você tem aqui, eu vou repetir, 5x igual a 3 vezes aqui o 20, que eu vou escrever como 4 vezes 5, né? Aqui, dividindo agora tudo por 5, né? Tanto o primeiro membro quanto o segundo, você tem que o valor do x vai ser esse produto aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Então, alternativa C. Desculpa, viu, pessoal? Então, aqui agora vamos continuar fazendo mais o esquisito, que é o quesito número 5, né? O que diz aqui? A razão de semelhança entre os polígonos é a linha, B', C', D', E', F' e ABCDF E. Então, essa razão aqui, desse polígono menor com o polígono maior, é só você observar os seus lados correspondentes. Ó. Observe que esse aqui, né, razão de semelhança desse aqui para esse, aqui mede 2 e aqui mede 6. O outro mede 2 e aqui mede 6. O outro mede 2 e aqui mede 6. Esse aqui mede 0,7 e aqui 2,1. Esse outro 1 e esse aqui 3. Esse aqui, medidazinha aqui 0,7 e aqui 2,1. Então, o que a gente vai dizer? Que a razão de semelhança aqui é a letra B, que é 3. Bom, mas eu não entendi, né? Você pode dizer que não entendeu, mas veja aqui, ó. Se você observar, esses lados aqui, que mede 2, eles foram, cada um deles, multiplicado por 3, ó. 2 vezes 3, 6. Aí aqui, 2 vezes 3, 6, ó. O outro também, 2 vezes 3, 6. Esse aqui, 0,7 vezes 3, eu tenho 2,1. Esse 1 multiplicado por 3 ficou aqui 3 centímetros. E esse pedacinho aqui
D', E', 2,1 e aqui eu tenho 0,7. Então, a razão de semelhança aqui entre eles é igual a 3. Observe que o A', B', C', D', E', F' é esse aqui, ó. Você está relacionando esse aqui com esse, né? O maior com o menor. Então, você poderia ver, né? Estou falando assim desse produto de 2 por 3, ou quando você pode ver também 6 dividido por 2, que você tem esse valor 3, né? Que é a razão de semelhança. E aqui mais uma figura relacionada com a questão da semelhança, né? Quando vocês estiverem resolvendo essas questões de semelhança, o importante é observar a medida original e ver se a medida que você quer verificar se é semelhante, se mantém a razão de semelhança entre seus lados, né? Então veja aqui, ó, a figura que você vai analisar é essa figura A. Tá aqui a figura A. Então na figura A, aqui em cima tem 2 tracinhos aqui, tem 2 lados desse quadrado. Então eu olho para cá, eu vejo que aqui tem 1, 2, 3. Aqui tem 2, esse aqui tem 3. Aqui eu tenho um tracinho, aqui eu também tenho um traço. Certo? Então, ó, só aqui você observa, só por esse pedacinho aqui, que esse lado aqui, ele mede 1, uma diagonal, e aqui mede 2. Certo? Então, esse aqui que mede 2, se aqui ele teria que medir 4. Então, esse aqui eu já sei que não é esse. Não é o B. Vamos observar o outro. Ó, esse aqui tem 1, aqui tem 3, aqui tem 1, mas veja que também esse também não é. Então, vamos verificar esse outro. Ó. Esse lado aqui, a diagonal, observe que aqui ela tem 2. Esse lado aqui que mede 2, aqui ele tem 1, 2, 3, 4. Esse lado que mede 1, aqui mede 2. Ó. O nariz aqui mede 1 e aqui mede 2. Ó. Então, a figura que é semelhante à figura A é a figura D. Essa alternativa aqui pode até confundir, né? Mas o correto é a alternativa A, que diz que é a figura D, tá certo? Então é só vocês observarem, ó, como eu quero comparar qual é a figura semelhante, o lado da figura, quando ela é semelhante, ela mantém a razão de semelhança. Se aqui é 1 e aqui na figura é 2, então todos os lados têm que ter essa razão, ou seja, 1 veio para 2, aqui 2 tem que ir para 4. Esse lado aqui, ó, que mede 1, veja que aqui ele mede 2. Ó. Então a alternativa correta é a alternativa D. Então, mais uma vez, para não ficar muito longo aqui esse nosso vídeo, mas dá tempo ainda, né? Vamos fazer aqui mais uma outra questão. Essa questão aqui também, ela fala da semelhança. Ó. Sabendo que os polígonos abaixo são semelhantes, já está afirmando, né, que eles são semelhantes, calcule o valor do x. Então, quando vocês forem olhar essas figuras, veja que aqui nessa figura, vamos começar aqui pelo ângulo 1. Né? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 12. Então, qual vai ser o valor do x? Veja que cada um dos lados aqui foi dividido por 2. Ó. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 5. Seu lado correspondente. Então, foi dividido por 2. Esse lado aqui mede 12. O seu correspondente vai ser esse. Então, a medida vai ser 6. Se você não conseguiu verificar, você pode fazer comparando. Ó. 6, a razão de 6 por 3 é igual à razão no caso aqui do 12 por x. Certo? Estou comparando esse lado aqui, 6 com 3 e o 12 com o x.
Então aqui você vai fazer também o produto do meio igual aos extremos, dividido aqui 6 dividido por 3, ou fazendo aqui logo a continha também, né? Você tem assim, 6x igual a 3 vezes 12. Dividindo aqui tudo por 6, ó, 6 dividido por 6 fica só o x, né? E aqui 12 dividido por 6 você tem 2. E aí 2 vezes 3, 6. Você pode fazer essa continha ou só observar aqui que a alternativa correta é a letra B, tá certo? Então, fica aqui, vamos dar uma pausa também novamente aqui nesse vídeo para não ficar muito longo e a gente trazer mais vídeo em sequência, tá bom?